Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos trabalhar então o último módulo de sistemas lógicos programáveis. Vamos trabalhar com esse módulo chamado de Timer e PWM, tá? Então, o HCS08 possui esse módulo que ele vai trabalhar então com temporizadores, que é o timer, e também com pulse width modulator. Com isso aqui a gente vai conseguir então gerar, além de contadores, caso tu precise só de contadores extra, além do real-time counter que a gente viu antes, tu também vai poder contar com o sinal de largura de pulso, né? Com PWM. O que é isso? Os PWMs, ou Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, é uma técnica onde tu consegue controlar o valor médio de um sinal. Isso é muito útil quando vai trabalhar com acionamento de conversores estáticos ou até acionamento de motores e máquinas, né? Onde tu consegue, na verdade, com o PWM, controlar qual vai ser a tensão média que tu vai aplicar num sinal, tá? E o PWM, ele é controlado basicamente por duas coisas, que é a frequência do pulso e a largura do pulso. Aqui a gente pode olhar um pouquinho melhor e entender a frequência, então, seria esses pontos aqui, né? Então está definido aqui que a gente tem, por exemplo, uma largura onde vai contar 255 clocks. Então isso aqui faz basicamente o seguinte, ele conta até 255, quando ele chega, esse temporizador, esse contador chega nesse valor que tu vai definir, ele volta para zero e começa a contar de novo, vai dando a quantidade de pulsos que tu quer, né? Então, na verdade, é um contador, ele chega aqui, ele pode gerar uma interrupção ou não, tu vai configurar isso. E ele, para fazer a comparação, ele gera o que se chama dead cycle, que é um valor que tu vai pré-definir que abaixo desse valor do contador, no caso aqui, como o meu contador está contando de 0 até 255, se eu comparar com o número 64, abaixo de 64, o sinal vai dar um nível alto, nível lógico 1. Acima disso, ele vai ficar com o tempo 0. Aí, quando chegou em 245, volta para 0, ele está comparando de novo, o sinal vai dar para 1, depois volta para 0. Isso aqui vai dar uma razão de 25%, que é 64 sobre 255. Tá? E isso quer dizer que esse sinal aqui, ele tem 25% da amplitude máxima que é possível, que seria 5 volts. Se, por exemplo, botar um dead cycle de 50%, a gente vai ter um valor analógico a ser comparado de 127. Então ele vai contar até 127, ele vai ficar em nível alto, de 128 em diante, até 255, ele vai ficar em nível baixo. Com isso, eu tenho um valor de dead cycle, né, a razão cíclica, ou dead cycle, de 50%. Aqui no caso ele botou 75%, aqui ele botou dead cycle igual a 1, ou seja, vai ficar o sinal sempre alto. Tá? Então com isso consegue variar o valor médio, ou variar, na verdade, a largura do pulso que tu está gerando. Isso aqui pode ser qualquer valor, entre 0 e 255 nesse caso. Tá? Ou seja, sempre tu vai poder variar entre 0 e valor máximo, e aí tu vai gerar um pulso dessa forma. Esse pulso aqui, ele é chamado de pulso positivo. Por quê? Porque quando eu botei 25%, ele ficou 25% positivo e 75% negativo. Se fosse o contrário, aí seria então 25% em 0 e 75% em 1. Tá? Então, o pulso positivo ou pulso negativo. O pulso negativo seria o contrário desse aqui, né? Seria uma lógica NOT desse sinal aqui. Tudo ok? Esse registrador, ele vai ter então alguns bits que a gente vai poder configurar esses timer. Tá? Ele chama TPM Status Encontro Register, ou TPM XSC. Por que é esse X? Porque na verdade a gente tem três timers. Timer 1, Timer 2 e Timer 3. Então a gente vai ter o TPM1 SC, TPM2 SC, TPM3 SC. E cada timer eu posso definir num clock ou numa frequência diferente. Tá? E aqui estão os bits de controle, a gente já vai ver o que é cada um desses bits. Tem uma outra figura que eu quero mostrar para vocês, que está aqui, que ele nos mostra bem certinho. Outra característica que é, esse aqui dá no caso do período, e aqui é a largura do pulso, né? Aí isso que a gente já tinha visto naquela outra figura.
Tá? E nesse caso aqui, o PWM está alinhado pela borda, ou seja, ele começa aqui, ou seja, quando deu um overflow no contador, né? O contador começa a contar, vem aqui, deu um overflow, ou seja, ele chegou no valor máximo, ele volta para zero e começa a contar e dá um overflow. E esse PWM está alinhado pela borda. Existe um outro tipo, que é o PWM alinhado pelo centro. Então, ele começa a contar, chega no valor máximo, vem até zero, de zero ele vai até o máximo de novo. Do máximo ele volta até zero, assim ele fica contando. E nesse caso ele gera um PWM, então aqui estaria o período, seria tudo isso aqui o período, e ele está alinhado pelo centro, certo? Então esse aqui é um modo diferente de também trabalhar com PWM, o microcontrolador permite isso, e a gente vai chamar isso aqui de Edge Aligned, ou seja, alinhado pela borda, ou Center Aligned, alinhado pelo centro. Essa é uma vantagem, tem de trabalhar com isso aqui, quando tu quer trabalhar com um conversor estático, tu quer gerar menos taxa de distorção harmônica. Tá? Então, por exemplo, tu quer gerar uma senoide, então tu vai gerar um PWM que ele vai ficar variando, né? A cada período ele vai variar o valor médio, e esse valor médio vai ser equivalente a uma tensão de saída proporcional a essa senoide aqui. Então, conforme tu vai gerando os pulsos com larguras diferentes, ele vai gerando o valor médio equivalente a essa senoide. Então chega até o valor máximo, onde o PWM é quase 1, ele vem reduzindo, reduzindo, chega no valor mínimo, onde o PWM é praticamente zero, e assim por diante, aí ele vai fazendo a senoide. Tá? Então, por isso, com uma tensão, por exemplo, com uma bateria, tu ligando tensão positiva e negativa, tu acaba gerando uma senoide e tu consegue gerar um sinal de uma frequência que tu vai definir. Então, pode conseguir gerar, por exemplo, 220 volts, 60 Hz, que seria a nossa tensão de rede, né? A partir de uma bateria ligada a um transformador e controlando isso com PWM, tá? E o alinhamento pelo centro vai te dar uma taxa de distorção harmônica menor nessa senoide. É um detalhe aí, um dia que vocês forem estudar conversores estáticos, né? Aí talvez vocês aprendam isso com mais detalhe. Aqui a minha função não é ensinar basicamente conversores estáticos, mas enfim, ensinar vocês a configurar um PWM, ok? Voltando então a alguns slides, então eu mostrei para vocês que a gente tem 3 timers, então eu consigo gerar 3 PWMs em frequências diferentes, tá? O timer 1, timer 2, timer 3, e a gente vai ver esses bits de configuração aqui um a um. O primeiro deles, ou bit 7, né? É o Timer Overflow Flag, ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui ele avisa que deu um overflow. Cada vez que o teu contador chega lá no valor máximo, ele gera um nesse bit aqui, indicando que ok, cheguei lá no valor máximo. Tá? O bit 6 ele é um Timer Overflow Interrupt Enable. O que ele significa? Quer dizer que se quando chegar lá no valor máximo, tu quer que gere uma interrupção ou não. Se tu quer, tu bota um 1 aqui, ele vai gerar uma interrupção. Se não, ele não vai gerar nenhuma interrupção. E aí tu tem que ficar testando se deu no tempo que tu quer, através de pooling. O quinto bit é Center Aligned PWM Select. Então, se tu botar 1, todos os canais operam como PWM alinhado pelo centro. Se tu botar 0, todos os canais operam. Aí alguns outros modos que tem, também relacionado a esse timer, mas inclusive o PWM, que é o que eu quero ensinar para vocês, né? E no caso vai ser o PWM alinhado pela borda. Os bits 4 e 3 é para fazer uma seleção de clock, e a gente vai ver isso logo na tabela abaixo, e um pré-scaler também, que a gente também vai ver na tabela abaixo. Então, primeiro bit para ver se deu um overflow, esse aqui para ligar a interrupção, esse bit aqui para dizer se é alinhado pela borda ou se é alinhado pelo centro, e esses bits aqui, o 4, 3, 2, 1 e 0, para configurar clock para scaler. Então, os clocks, se eu colocar 0, 0, quer dizer não tem clock, ou seja, o PWM, o timer não está contando. Se tu botar 0, 1, tu vai trabalhar na frequência do clock do barramento. Se tu botar 1, 0, tu vai botar um clock fixado pelo sistema ou um clock externo. Daí a gente vai, no caso aqui, trabalhar com o clock controlado pelo barramento, que é o jeito mais fácil, vamos dizer que tem aqui, tu não precisa botar um clock externo nem nada. E depois, então, tem um fator de pré-scaler, ou seja, tu pega o teu clock e divide ele por 1, por 2, por 4, por 8. Então, vamos dizer que tu queira fazer um PWM mais devagar, tu tem um timer lá que está
4 MHz, 40 MHz, não sei qual é a frequência que vai trabalhar o teu processador, e tu não quer uma coisa tão rápida, tu quer um PWM mais devagar. Aí então tu pega esse clock e divide por 1, por 2, até por 128. Então vai ficar um clock mais lento, que vai te permitir gerar também um PWM mais lento. Ok? Aqui essa figura eu tinha usado para mostrar para vocês, explicar o PWM, né? Esses timers, eles têm os contadores deles de 16 bits, tá? Então dá para escrever até 65 mil e os quebrados, né? Que é 2 elevado a 16. Então é bastante coisa. É diferente do timer do RTC, que era de 8 bits. Nesse aqui, então, a gente consegue ter um clock, um contador maior, né? Aqui as interrupções são geradas, então só para mostrar para vocês, a gente tem os 3 timers, no caso aqui, ó, eu tenho o timer quando o timer dá um overflow, e eu tenho também quando os canais geram também geram uma interrupção, tá? No caso do timer 1, eu tenho 3 canais. Então eu tenho canal 0, 1 ou 2, ou seja, eu posso gerar 3 PWMs diferentes. Esses canais aqui seriam a largura de pulso, né? Então eu posso gerar 3 sinais com largura de pulso diferente. Todos eles na mesma frequência do timer 1. Então eu posso trabalhar um outro PWM, uma outra frequência lá no timer 2, e o timer 2 também vai ter o canal 0, canal 1, canal 2. Ou seja, eu posso gerar 3 sinais PWM com larguras diferentes. E tem também um timer 3, que aí nesse caso ele tem 6 canais, ele vai desde o canal 0 até o canal 5. Tá? Então aí temos aí, na verdade, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 PWMs, tá? Nesse tipo de microcontrolador. Vai depender dos microcontroladores, tu vai ter mais, tu vai ter menos. Aí tem que ver a característica da família, né, dos microcontroladores. Aqui algumas figuras para te ver, por exemplo, a porta A, se eu quiser trabalhar com o timer, então o timer 1, canal 0 estaria ligado no mesmo pino da porta A0. No timer 2, o canal 0 vai estar no mesmo pino da porta A1. Aqui estaria o clock externo do timer 1. Timer 1, canal 2, timer 2, canal 2. Aqui, por exemplo, a porta C vai ter os timer 3, canal 0 até o 5. E assim por diante, né? Tem que cada vez procurar em qual pino que tu vai fazer a ligação, ou seja, onde é que o microcontrolador vai dispor para ti o sinal do PWM gerado. Tá bom? Enfim, temos um programa, aí eu vou partir direto aqui para o programa. Acho mais fácil trabalhar aqui direto. Vamos ver se está gravando, se está tudo certo, está tudo certo. Então aqui, o que nós temos? Eu estou gerando o nosso código da seguinte forma. Primeira coisa, eu vou desligar o watchdog, não quero ficar com o watchdog. Mandei habilitar interrupções. E aí vou fazer a configuração do meu timer 1. Primeiro eu estou fazendo, então, do timer 1, canal 0, status encontro register. Onde é que eu botei isso aqui? Não, está aqui. Vou pegar o nosso mataburro. Vamos procurar o timer 1. Aqui está a definição do PWM. TPMXSC, isso aqui foi o que a gente viu antes. Os pré-scaler. Ele tem então os valores do contador. E aí tem os canais. Então, o que são esses canais? Canal N, status encontro register. Então, o primeiro bit, vamos dizer assim, para o canal 0, então, o que é o N? Ele é o canal, né? Então, tem o timer 1, canal 0, SC. Timer 1, canal 1. Timer 1, canal 2. E assim por diante, tá? Então, o bit 7 quer dizer se deu um overflow no meu contador até que ele chegou no valor que tinha que contar, onde o sinal era 1. Tá? Só ficou complicado isso, eu explico. Aqui, ó. Cada vez que eu chegar no valor que eu tenho que contar aqui, ele vai gerar um overflow aqui. Ele vai botar esse bit como 1. Tá? Então, o teu contador ele começa a contar. Enquanto ele não chegar no valor que ele tem que contar,
essa alteração de sinal aqui, ele fica lá com esse bit aqui em 0. Quando ele chegar nesse valor que ele tinha que contar, ele diz ok, cheguei no valor, ele inverte o sinal de saída e ele bota um 1 aqui dizendo que ele chegou no valor. Se eu quero que aconteça uma interrupção, eu vou botar no bit 6 aqui, desse TPM1 canal 0 SC, eu vou colocar um 1 aqui para ele gerar uma interrupção. Se eu não quero uma interrupção, põe o 0. E aí depois eu tenho o mode select, que é isso aí, vai seguir essa tabelinha aqui. Que aí então eu vou ter que estar definindo aqui, ó, esses bits aqui, ó. Bit 5, 4, 3 e 2, esses 4 bits aqui, a gente vai tirar dessa tabela aqui de baixo. Onde a gente vai ver assim, ó, eu quero um sinal alinhado pela borda, então eu vou ter que botar 1 e qualquer coisa, um 1 ou um 0, e aí eu quero um 0 se o pulso for verdadeiro, positivo, né? Se eu quero ele negativo, ou seja, se eu quero o sinal barrado, eu tenho que inverter aqui, tenho que botar x1. E se eu quisesse ele alinhado pelo centro, botaria qualquer coisa aqui, e um 0 aqui, e um 1 aqui, teria que mudar lá na configuração do PWM, lá que tinha, lembra que tinha um bit, para quem prestou atenção, tinha um bit que era para ser alinhado pela borda ou alinhado pelo centro. Então esse bit, quando ele é 0, eu vou, no caso aqui, configurar o meu para fazer isso aqui, ó, alinhado pela borda e um pulso positivo. O professor não lembra o que é pulso positivo. O pulso positivo é isso aqui, ele começa como positivo e vira negativo. Se ele é um pulso negativo, ele faz exatamente o contrário. Ele começa aqui 0 e depois ele vai para 1 e ele fica o barrado desse sinal. Tá bom? Então, dito isso, voltamos aqui para a nossa configuração. Então, tem duas coisas que eu tenho que configurar, que é o timer 1, canal 0, status encontro register, e o timer 1, status encontro register. Esse aqui para mim configurar o período, e esse aqui para mim configurar o meu timer 0, o meu canal 0, né? Ok? Então, vamos lá. Vou primeiro fazer a configuração, considerar a configuração do timer 1. Então, esse aqui, ó, o primeiro bit, ele é para indicar se houve uma flag de interrupção ou não. O próximo bit aqui, eu estou dizendo que eu quero gerar uma interrupção. O próximo bit, estou dizendo que é o alinhamento da borda, então eu vou botar o 0. Daí depois vem a fonte de clock. 0, 1 é para usar um clock de barramento. E depois, então, eu estou com um pré-scaler, que eu estou aqui dizendo que é para pegar um clock dividido por 4. Então, eu estou com 4 MHz dividido por 4, eu estou com um clock de 1 MHz. Ok? Então, é assim que eu estou considerando. O meu clock padrão é 4, como eu estou com um pré-scaler para dividir por 4, professor, onde é que saiu isso aqui? Saiu dessa tabela aqui, ó. Onde eu quero o meu clock dividido por 4, eu vou ter que botar 0, 1, 0 nos 3 últimos bits, que são esses 3 bits aqui do pré-scaler, ó. E foi o que eu fiz aqui no meu programa. Botei 0, 1, 0, vou dividir por 4. Beleza? Com isso, então, eu consegui definir o meu clock. Tá, mas eu tenho que contar até quando? Bom, eu tenho 1 MHz. Se eu quero gerar, no meu exemplo aqui, um clock de 10 kHz, então eu vou fazer 1 MHz, que é a minha frequência agora, que é a frequência do meu clock, que é 4 MHz dividido por 4 de 1. Se eu quero dividir por 10K, eu tenho que contar até 100. Então eu vou carregar no registrador HX, que é um registrador de 16 bits, vou carregar o número 100 e vou salvar ele no TP1 mod H. Ele vai salvar no TP1 mod H e no TP1 mod L o valor de 100. Então esse contador ele vai configurar, vai ser configurado da seguinte forma: ele vai contar, quando ele chegar em 100 ele volta a zero e começa a contar de novo. É isso que nós fizemos. Nós usamos o nosso barramento interno, geramos um clock de 1 MHz. Esse clock de 1 MHz, quando ele contar 100 clocks, vai dar 10 kHz, na verdade um clock de PWM de 10 kHz. Quando ele contar 100 clocks, ele volta para zero e começa a contar de novo. Como eu gerei uma interrupção aqui,
Quando ele chegar lá no valor de 100, ele vai gerar uma interrupção, vai te avisar, ok, cheguei lá no 100, e já vai começar a contar de zero de novo. Tá? E agora, para eu configurar o PWM em si, o que eu vou fazer? Vou configurar esse registrador chamado TPM1C0SC. Timer 1, canal 0, SC. O primeiro bit é o quê? É o flag do canal, dizendo que não chegou em nenhum valor de interrupção. Aqui eu estou dizendo, ok, quando tu chegar no valor que tu tem que contar, tu gera uma interrupção. Depois, próximo bit, 1010, é aquela configuração que eu mostrei agora há pouco para vocês, lá no nosso manual, que é a linha pela borda com pulso positivo. Onde é que saiu isso, professor? Saiu daqui, ó. 1010, a linha pela borda e pulso positivo. Então eu vou ter que botar um X, né, ou 1010. Foi o que eu fiz aqui no meu programa. Gerei aqui 1010. Os outros dois bits não têm uso. Então salvei isso no TPM1 C0SC e botei ele para contar até 50. Ou seja, eu estou gerando um pulso com a largura total de 100 clocks, 50% do clock vai ficar em nível alto, 50% vai ficar em nível baixo. Ok? Se eu estou contando até 100 e estou dizendo que eu quero 50 em nível alto, os outros ele vai ficar em nível baixo, tá? Isso aqui, esse 50 eu tenho que salvar nesse aqui, TPM1, canal 0, aqui é o valor high. Só que como é um registrador de 16 bits, por isso que eu estou trabalhando o H e X junto. Então quando eu carrego esse número, ele carrega os 50 tanto para o H quanto o X, considerando que os dois formam um par de bytes, formando então 2 bytes, né? E eu salvo todos eles também nesse registrador e ele salva junto, tá? Na parte baixa dele, que é o registrador de 16 bits. A mesma coisa foi feita aqui, né? TPM1 mod, parte alta e parte baixa. Então, o nosso programa principal, ele vai main, branch main, né? Então, ele vai ficar aqui main loop, branch main loop. O meu canal 0. Então, eu criei uma coisa chamada int canal 0 e int timer 1. O que é o int timer 1? Esse aqui é o int quando dá a interrupção, quando ele conta até 100. Então, o que a gente faz? A gente carrega, quando ele chegar lá no 100, ele vai botar um 1 aqui, né? Nesse bit aqui, ó, que é o que indica que houve uma interrupção. O que eu tenho que fazer? Vou carregar ele, vou fazer uma end para zerar ele e vou salvar nele de novo. Porque senão, quando eu sair dessa interrupção aqui, ele volta, ele vai ver, opa, tem uma interrupção. Tem esse bit aqui, se está em 1, ele gera a interrupção. Então eu tenho que baixar esse bit. Quando eu sair daqui, através da função RTI, o que vai acontecer? Ele vai voltar para cá e não vai ter interrupção nenhuma. Só vai gerar interrupção daqui 100 clocks. Fechou? Então, a primeira coisa que eu faço é carrego esse registrador, limpo o flag da interrupção, salvo de novo no registrador, dizendo, ok, atendi a interrupção. Aí tu faz o que tu tiver que fazer aqui. Se tu quer calcular um novo valor de largura de pulso, quer mudar a frequência, tu faz o que tu quiser. E aí depois tu retorna com a RTI, né? Retorna da interrupção. Ele vai voltar aqui no main loop. Quando ele chegar no valor que ele tem que contar, que é até, no caso, esse valor do timer 1 do canal 0, que no nosso caso é 50, ele também vai gerar uma interrupção, que eu chamei int canal 0. Eu dou o nome que eu quero, né? Mesma coisa aqui, então eu vou carregar esse valor desse registrador, TPM1 C0 status encontro, vou zerar a flag, vou salvar nele de novo, faz o que tu quiser e manda retornar. Bom, para isso funcionar, eu vou ter que exportar aqui int canal 0 e int timer 1, e eu também vou ter que vir aqui, ó, na configuração dos projetos, e lá no linker, no nosso projeto PRM, e eu tenho que botar os endereços de onde é que estão, então, o timer 0 e onde é que está, desculpe, o timer 1 e o canal 0. Ah, professor, de onde eu tiro isso? Lá do vetor da tabela de interrupções. Então, ó, timer 1 overflow está lá no endereço FFF0, que foi o que eu tive que colocar aqui, ó. FFF0 está a interrupção do timer 1. Professor, onde é que está a interrupção do canal 0? Timer 1, canal 0, está no endereço FFF6. Está lá mesmo, professor? Tá lá, ó, FFF6, está a interrupção do canal 0. Então, quando dá uma interrupção, ele sabe, pô, eu tenho que vir, ele vem aqui procurar para onde é que ele tem que ir.
Ele vai lá procurar no FFF6 e lá no endereço FFF6 ele vai encontrar o nosso código aqui, que é esse código aqui, né? Gerou interrupção, ele desloca para essa linha de comando e executa todo o código que está aqui dentro. É um pouquinho mais complicado, pouca coisa, por isso que é o último, né? Vamos ver se vai funcionar tudo certo. Rodando então o nosso debug. Vamos com a tecla mágica, que é a tecla F6. Começa, configura, liga interrupções, configura, define como 50 a largura máxima, configura o timer, configura para ele contar até 100 e começa a contar. E ele vai ficar aqui um tempão, até que a gente vai botar aqui um breakpoint. Bota um breakpoint aqui e um breakpoint aqui. Vamos botar aqui, ó, run, cadê? Show, clear, onde é que está o clock dele mesmo? Cadê o clock? Timeline, stack, performance, micro, show, chip view, show cycle counter. Então aqui ele está mostrando os clocks. E aí então vamos deixar ele contar até, vou dar um play aqui, até ele gerar uma interrupção. Gerou uma interrupção lá, contou não sei quantos clocks. 445 clocks, 400 clocks, ele estava antes com 50, né? Então ele tinha que contar 100 clocks, mas vezes 4, 400. E aí, né, deu 400 aqui, porque nós mandamos contar 100 clocks, mas nós estávamos dividindo o nosso clock por 4. Então, na verdade, foram 400 clocks de máquina, de barramento, né? Aí vamos dar, ele vai executar, F6, 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 faz o que tu quiser. Voltou lá para o main loop. Ele vai ficar aqui até dar a próxima interrupção. E agora deu a interrupção do canal 0. Então ele contou lá até chegar lá que deu contador igual a 50, né? Ele também vai continuar executando. Vamos dar um play de novo. Lá, ó, com 848 ele chegou de novo lá no final. Aí vou dar um clock. Vai executando. E aí agora ele vai parar lá quando ele chegar lá na metade de novo, quando ele vai lá no nosso timer igual a 50 clocks, gera interrupção e assim por diante, tá? Então, infelizmente a gente não tem o microcontrolador aqui para a gente ver ele funcionando, né? Mas quando a gente tem isso na prática, a gente liga, bota o osciloscópio, gera um sinal bem bonitinho, PWM gerando. E aqui a gente só pode ver se ele está gerando as interrupções ou não, mas está tudo bem configuradinho, certinho, né? Tá tudo certo. Ok, pessoal? Vocês podem voltar, olhar, voltar vídeo, essa é a vantagem, né? Tá tudo bem registrado. E eu vou deixar uma atividade para vocês, que é a seguinte. Então, eu quero o exercício. Quero que vocês gerem um sinal PWM, considerando então que a frequência do clock é de 4 MHz. O PWM ele tem que ter uma frequência de 20 kHz. A largura do pulso, então, é atualizada a cada final de período de chaveamento, ou seja, cada vez que der um overflow do timer 1, né, tu vai gerar uma interrupção e tu vai mudar a largura do pulso. Vai mudar, na verdade, quem? A largura do pulso é definida por esse cara aqui, né? E esse valor aí, ele vai receber quem? É definido por um sinal que tu vai ler na porta B, ou seja, tu vai botar o sinal digital dizendo o quanto tu quer.
Ah, eu quero um sinal com largura de 20 pulsos, com 30 pulsos, 40 pulsos, tu vai definir isso usando esse sinal na porta B. Então, o teu microcontrolador vai ler esse sinal e vai gerar um pulso equivalente a esse sinal que tu vai gravar aqui. Tu vai ler esse número e vai fazer a configuração do timer, a largura, não o período já está definido, né? O período é controlado pela frequência aqui, de 20 kHz. Tu vai fazer essa divisão, né, de 4 MB para 20K, vai acertar o pre-scaler. Se tu já viu que vai ter que trabalhar então com 8 bits, já que o teu sinal está aqui dentro da porta B, né? Trabalha com 8 bits e configura. No final de cada timer, tu muda a largura do pulso que tu vai gerar. Tá bom? Esse é o último exercício, valendo 2 então nessa média, na média final. Vamos dar o período aí até o final do mês para todo mundo fazer essa entrega, dá tempo, dá tranquilo. A maior parte do código já está aqui escrito, é só vocês fazer a compilação certinho e vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.